A todos, graça e paz. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante na vida do cristão. É com relação à interpretação dos textos bíblicos. Na interpretação do texto bíblico existe uma disciplina chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela estuda os princípios da interpretação da Bíblia, ou seja, de extrair os verdadeiros significados dos textos bíblicos. Neste ponto, muitas pessoas têm cometido alguns erros. Um que é muito comum é com relação ao versículo que diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, te damos graças que o Senhor teve amor e misericórdia quando enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te damos graças, meu Pai, pela oportunidade de lermos a Tua Santa Palavra em nossa própria língua. Pedimos a iluminação através do Espírito Santo, para que tudo que for meditado aqui seja conforme a Tua Santa vontade. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pois bem, este versículo tem dado um certo trabalho para alguns pastores, porque a interpretação errada dele tem dado uma má interpretação e uma má orientação para as pessoas que fazem parte do pastorado dessa pessoa. Veja bem, para nós analisarmos este versículo, nós precisamos olhar para ele com 4 objetivos. O primeiro, analisar o que não significa a letra mata. Segundo, analisar o que significa a letra mata. Terceiro, o que significa o Espírito vivifica. E quarto, a importância da letra e do Espírito. Primeiro, então, vamos ver o que não significa a letra mata. Muitas pessoas têm usado a palavra a letra mata para dizerem que ler a Bíblia pode deixar a pessoa vazia, sem a vida do Espírito Santo de Deus, que a pessoa vai perder a vontade de orar e que a doutrina vai tirar da pessoa o caminho de Deus. Outras pessoas buscam até ter uma vida enclausurada, dedicando-se unicamente à oração. Não que a oração seja algo errado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Porém, ter uma vida enclausurada, vivendo apenas por conta da oração, isso está errado. Porque a única forma que Deus tem de conversar com a pessoa é através da sua palavra que está escrita e registrada na Bíblia. Portanto, a letra mata não significa não ler mais a Bíblia, não significa isolar-se do mundo e não buscar a interpretação correta da Bíblia, e não significa que a pessoa deve se dedicar apenas à oração e ao jejum e outras coisas espirituais. Segundo ponto, o que significa a letra mata? Quando Paulo disse que a letra mata, ele estava fazendo referência às leis dadas por Deus a Moisés, que tinham o objetivo de condenar e não de dar a vida. Por exemplo, quando a lei diz: não terás outros deuses diante de ti, é para mostrar ao homem que o seu coração está priorizando a si mesmo e os seus desejos antes de priorizar ao próprio Deus. Portanto, isto é pecado e quem está em pecado está morto para Deus. Um outro ponto, quando a lei diz: não matarás, é para mostrar ao homem que o seu coração está desejando matar alguém. Portanto, isto é pecado e quem está pecado está morto para Deus. E assim por diante. Quando a lei diz: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, toda a lei mostra para o homem o quanto ele é pecador e o quanto está morto para Deus. Por mais que a lei seja santa, o mandamento seja justo, bom e puro, ela não salva ninguém, pelo fato de que a lei é espiritual, mas o homem é carnal, vendido sobre o pecado. A natureza humana não tem um coração obediente para cumprir todos os mandamentos. O coração humano maquina o mal constantemente.
Por mais que o homem queira fazer o bem, ele não é capacitado para fazê-lo em toda a sua totalidade. O homem pode cumprir um ou outro mandamento, mas terá um ou outro em que o homem deixará de cumprir. Veja a declaração de Paulo, que era da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, fariseu e zeloso da lei. Ou seja, com relação à lei, Paulo era um homem irrepreensível e está escrito em Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 14. Vamos fazer a leitura. Romanos 7, do 7 ao 14. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse exclusivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aqui nós podemos ver que Paulo faz uma declaração justamente a respeito da condição natural dele, da condição de ser pessoa carnal e não espiritual. Então o pecado, ele é latente na vida da pessoa. Por isso que a lei não consegue operar na pessoa a vida. Não que a lei não tivesse capacidade para isso, mas é porque o homem é carnal e o homem não tem natureza de ser obediente a Deus. Portanto, ele é incapaz de obedecer toda a lei. Outra passagem sobre o porquê da existência da lei é a que está escrita em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz assim. Vamos ver aqui então. Porque a lei é incapaz. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, mediante a lei, a única coisa que sai para o homem, ou que sobressai para o homem, é justamente o conhecimento do pecado, mas não a condição dele poder se salvar. Terceiro ponto, o que significa o Espírito vivifica? Quando a Bíblia fala sobre o Espírito vivificante, ela está se referindo sobre a graça salvadora que é dada por Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa, para receber o novo nascimento, ela precisa ser vivificada por Deus. Vamos ver a respeito da vivificação e da ressurreição, que é a consequência dessa vivificação. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Efésios capítulo 2, versículo 5 fala sobre a vivificação da pessoa e o versículo 6 fala sobre a ressurreição. Olha só. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa ressurreição faz parte do processo do novo nascimento. O processo do novo nascimento ele é compreendido da atração, da crucificação, da morte, da sepultura e da ressurreição juntamente com Cristo. Com relação à atração, nós podemos ver essa declaração dita por Jesus lá em João 12, 32. Vamos abrir nossas Bíblias. João 12, 32. Olha só o que está escrito. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Veja bem, o fato da pessoa ser crucificada, morta com Jesus Cristo,
depende de uma ação divina, que é justamente atrair a pessoa para o corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. Logicamente que estamos falando isso de uma maneira espiritual e não de uma maneira carnal. Então a pessoa espiritualmente ela é atraída por Deus em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Essa é a declaração que Cristo Jesus está fazendo aqui. E depois, com relação à crucificação, à morte e à ressurreição, vamos então para Romanos capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 11. Então aqui fala claramente a respeito disso. Uma vez atraídos em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, a pessoa espiritualmente vai passar pelas mesmas coisas que Jesus passou, que é justamente a crucificação, a morte, a sepultura e a ressurreição. Diz assim, Romanos 6, do 5 ao 11. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Também que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então aqui nós fechamos essa terceira parte, que fala a respeito da vivificação através do Espírito. O quarto ponto é a importância da letra e do Espírito, pois afinal de contas, não é porque a letra tem aquele significado de morte que ela não vai ter uma importância na vida daquele que já nasceu de novo. Então, qual que é a importância da letra e do Espírito? Tanto a letra quanto o espírito são de extrema importância na vida da pessoa. A letra, no sentido de conhecimento, é importante, pois se a pessoa não tiver uma base teológica correta, ela irá ter um comportamento místico, ou seja, cheio de superstição religiosa, pregações baseadas em experiências pessoais, cheio de conceitos e ações sem fundamentos bíblicos, práticas de feitiçaria, busca de revelação em nuvens, busca de revelação em borras de café, busca de revelação em sonhos e assim por diante. Uma regra básica para se fazer a correta interpretação do texto é conhecer o contexto daquilo que está sendo lido, ou seja, não deve ser lido apenas um versículo, mas sim todo o capítulo e, se for o caso, todo o livro, com o objetivo de se fazer a hermenêutica correta do que está sendo lido. Para concluirmos, Jesus Cristo, certa vez, conversando com um grupo de saduceus a respeito de ressurreição, disse a eles: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Portanto, continue cada vez mais a buscar pelo fruto do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Continue orando sem cessar e também não tenha medo de ler e estudar a Bíblia, pois Deus se manifesta aos seus através das Escrituras. Que Deus te abençoe na meditação na Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, te damos graças, porque o Senhor tem se revelado a nós cada vez mais através da sua santa palavra. Te damos graças porque o Senhor tem permitido que continuemos com acesso à tua palavra. Te dou graças pela iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.